Gravando. Gente, boa noite. Nós estamos aqui para a nossa última palestra, né, do ITISC, com o tema O que o mercado de TI espera. E nós vamos ter aqui a palestra Ana Carolina, né, que é bastante simpática, né, a gente estava conversando antes aqui, sobre liderança e gestão de projetos. E só falar aqui um pouquinho sobre ela, né? Ela vai apresentar essa palestra, né, sobre liderança e gestão de projetos. Ela é gerente de projetos do Instituto Atlântico, e o Instituto Atlântico é uma empresa privada, né, sem fins lucrativos, cujo foco é ajudar organizações de diversos setores a transformar projetos e ideias inovadoras em realidade. O Atlântico possui um time de mais de 400 atlantes, a Carolina falou que já está em 540, né? E que todos eles são apaixonados pelo que fazem e distribuídos na sede, que fica localizada em Fortaleza. Só para fazer uma revisão, né, assim, do evento, né, no primeiro dia, a palestra passou a mensagem que o mercado espera profissionais que não tenham preconceito, né? Então a palestra foi muito voltada para essa área o diário de uma garota de TI, né, dos problemas que as mulheres sofrem nesse mercado. E o mercado espera pessoas que não tenham preconceito e nem não tenham preconceito nem de gênero, nem de raça, nem de nada, né? No segundo dia a gente teve uma palestra que eu quero seguir na carreira de TI, né? Então ele deu várias dicas importantes para quem quer entrar nessa área. Na quarta a gente teve uma palestra com a Vtex, que é uma empresa de e-commerce, e também com a Intmed, tá? Então todas e isso na quarta, e na quinta sobre o blockchain, né? E uma das coisas que ficou claro, pelo menos para mim, né, é que o mercado espera que os profissionais estudem, né, tenham boa preparação técnica, eu acredito que a Carol vai falar um pouco da liderança, né, também dessa skill, né, de você ser um líder. E mais cedo teve uma palestra com o Jean Batista, da Casas Magalhães. E ele falou também ficou claro também que um profissional de TI tem que estar se reinventando, né? Então ele mostrou lá todas as transformações que a empresa passou durante esse tempo. E aí a Carol vai dar uma outra resposta, assim, vai complementar essa resposta e vai falar de liderança e de gerência de projeto, assim, né? De uma maneira geral, não sei, ela vai falar. Então, Carol, obrigado, né? Desde já quero agradecer. Eu não lhe conhecia, né, antes, então você aceitou o convite e obrigado, né? Então também agradecer a plateia, né, as pessoas que vieram para assistir. Muito obrigada também pelo convite, né? Espero contribuir um pouquinho com vocês. A ideia aqui, gente, é mais a gente ter uma conversa, tá? Trouxe alguns slides, mas assim, fiquem à vontade para perguntar, para questionar, para que a gente possa, né, trazer o tema em debate, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão conseguindo ver? Ainda não. Acho que não foi. Deixa eu cancelar aí de novo. E agora, foi? Pronto, agora sim. Pronto, né? Falar um pouquinho de liderança e gestão de projetos. Vou começar me apresentando, né? Sou Ana Carolina de Souza Gonçalves, todo mundo me chama de Carol, lá no Atlântico. Sou engenheira da computação, né? Minha formação é engenharia da computação. Estou cursando o MBA em gestão de projetos
sou gerente de projetos no Instituto Atlântico, né? E atuo há mais de 12 anos no mercado de TI, né? Então, comecei como estágio na parte de testes de produto, depois eu fui para o Atlântico, já fui para a parte de qualidade, mas qualidade aqui em processo, e aí lá mesmo participei de uma seleção, fui contratada, né, logo depois, e aí participei de uma seleção para gerentes de projeto, uma seleção interna, e aí passei, e aí estou como gerente de projetos. E aí eu gerencio, assim, os projetos bem diferentes, né, não é de um cliente específico e nem de um setor específico. Então, tive aí projetos do setor elétrico, projetos com a saúde, projetos com outras instituições, então projetos bem diversificados, né? Tanto no cliente, quanto na área de atuação, quanto no escopo, né? Escopo fechado, escopo flexível, escopo totalmente aberto. Então, vou falar um pouquinho da minha experiência, do que eu aprendi, e aí qualquer dúvida vocês fiquem à vontade para questionarem ou complementarem algum ponto, tá? Tá, mas o que é liderança, né? A gente hoje em dia fala muito em liderança, em ser um bom líder, mas o que é isso, né? Liderança é a habilidade de motivar, influenciar, inspirar e comandar um grupo de pessoas a fim de atingir objetivos. Então, eu posso ser um líder técnico, eu posso ser um PO e ter ali uma habilidade, né, de liderar, puxando o time ali na questão do negócio, do backlog, posso ser um gerente de projetos, gerente de produtos, existem vários cargos em que a liderança, ela chama um pouco mais a atenção. Mas, por si só, você pode ter um perfil de liderança de diversas formas, né? Eu posso ter um líder técnico no time e ter ali uma referência técnica, duas pessoas ali que têm essa habilidade de motivar, influenciar, inspirar, comandar o time, né? Trazendo aqui para o mundo do projeto, o time para que a gente consiga atender os nossos objetivos. Além de atender os nossos objetivos, né? Um líder, ele aprimora e contribui com o desenvolvimento do time. Então, ele ajuda o time a se desenvolver. Tanto como um time como um todo, como indivíduo a indivíduo, né? Então, o time vai apoiar alguém que tem um ponto ali de melhoria, algum skill que a pessoa precisa melhorar. O líder, ele vai apoiar essas pessoas, tá? Liderança, também, quando a gente fala de liderança, é muito importante a gente falar sobre delegar, né? E aí eu trouxe aqui até um slidezinho falando sobre os níveis de delegar de acordo com as atividades, porque a gente, enquanto líder, a gente não consegue tá ali centralizando tudo, né? Liderança não é centralizar tudo. Algumas pessoas, principalmente mais de antigamente, tinham a ideia de que liderar é você centralizar tudo, mas não é. Delegar é extremamente importante. Então, vou passar aqui para falar uma matéria que eu vi muito interessante sobre os 7 níveis de delegação, baseado no Menas 3.0. E aí ele fala, né, do nível 1, que é aquele mande, né, é um que bem radical. Eu digo como fazer, então o líder vai lá e todas as decisões ele diz lá, olha, é para ser feito assim, é para ser feito desse jeito. Então não existe aqui um nível de delegação, simplesmente a pessoa está ali mandando como deve ser feito. Existe já o nível 2. Aquilo precisa ser feito daquela forma, né? Eu vejo que aquilo ali é a melhor forma, ou por uma regra, por um relatório que precisa ser feito daquela forma, ou uma regra da empresa, ou uma regra do cliente, precisa ser feito daquela forma, mas eu não vou chegar e dizer, faça dessa forma. Eu vou dizer como a gente deve fazer, vendendo a ideia, né? Então, eu vou trazer a pessoa para o meu lado, vou tentar convencer, olha, a gente precisa fazer dessa forma, por conta disso. E tem isso aqui que é importante. Então, eu não vou simplesmente colocar lá a ideia e dizer que a pessoa tem que fazer. Não, eu vou explicar os motivos, justificar e vender mesmo. A ideia aqui é quase como uma venda de produto. Você vai convencer a pessoa que aquilo ali é a melhor opção. Aí a gente tem aqui o nível 3, que aí já chega aqui mais nos níveis ali intermediários de delegação, né? A questão de consultar.
eu vou consultar e decidir. Isso que acontece muito na gestão de projetos, né? Não existe, um ponto importante, não existe assim, todas as vezes a gente vai ser venda, todas as vezes a gente vai ser consult. Não. A forma como a gente vai consultar ou vender, ou os outros que eu ainda vou citar aqui, depende da atividade, depende até do nível de criticidade, de risco daquela atividade, né? Então, o ideal é você avaliar e tomar a decisão de que nível de delegar você pode conferir para aquela ação. Então, eu vou consultar, no meu caso, vou consultar o meu time, mas eu vou tomar a decisão. Então, você envolve o time na decisão, né? Você traz para a discussão. O consenso, que aqui é bem democrático, iremos concordar juntos. Então, aqui normalmente é uma abordagem que eu gosto muito, sempre que possível é uma que eu utilizo, e nem sempre é possível, tá, gente? Às vezes a gente tem que seguir regras e precisa tomar decisões também, mas aqui no consenso a gente tenta muito fazer votações, algo que seja bem democrático, às vezes trazer até uma coisa mais informal para a gente ali chegar num melhor consenso juntos. A gente tem o aconselho, né? Eu vou aconselhar, mas ele decide. Essa daqui é bastante importante quando você não é o especialista. Por exemplo, tem uma decisão técnica, você está como PO ou gerente de projetos ou coordenador, mas você não é o arquiteto, você não detém aquele conhecimento técnico para de fato tomar aquela decisão, mas aí você tem uma visão não só daquele pedacinho, mas uma visão do todo. Então você pode aconselhar, olha, será que aqui não é o melhor caminho? Tu tá lembrando desse ponto? E se tu fizer isso, tem esse risco? Mas a decisão vai ser do especialista, até porque você não detém o conhecimento. Então, o especialista aqui é quando eu mais utilizo isso, quando é especialista. Então, as decisões mais técnicas precisam ser tomadas pelos técnicos. As decisões que são ali de PO, né, Product Owner, analistas de requisitos, eles são os especialistas. As de teste da mesma forma, né, um PO pode não ter toda a visão do analista de testes, não saber qual a melhor ferramenta para o teste utilizar, se aquele projeto ele deve ser teste automatizado ou teste funcional. Quem é o especialista, quem conhece a fundo os testes, é o analista de testes. Então, ali a gente pode aconselhar, mas os especialistas devem decidir. A gente também tem o nível 6, que é informe-se. Eu vou me informar após ele decidir. Então, aqui você não intervém de forma alguma, você deixa a pessoa tomar a decisão, a pessoa, o time, e aí você se informa, até para estar ciente, né, para comprar os riscos juntos, para levantar os riscos. Então, aqui você não interfere na decisão, mas você está ciente. E aqui também é o radical para o outro lado, é o delegar. Eu vou delegar completamente, né? Eu diria que a maioria das atividades, das ações, das tomadas de decisões, a gente fica ali entre o 2 e o 6, né? Algumas a gente tem que fazer daquela forma, então a gente vai na linha de vender a ideia, ou consultar, né? É bem próximo esses dois. Da mesma forma do outro lado, né? A gente pode deixar 100% para o time, para a pessoa, para o líder técnico tomar a decisão, mas é importante a gente estar ciente, até para a gente fazer um planejamento e uma execução do projeto, pensando nos riscos, né? Na alinhamento de expectativas, então é sempre importante a gente estar informado. Alguma dúvida, gente, nesse ponto? Tranquilo? Posso passar? Tá, e o que é gestão de projetos, né? O que é um projeto? De acordo com o PMBOK, que é assim um guia ainda muito utilizado na área de gestão de projetos, o projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único e exclusivo. Então, todo projeto é único e exclusivo. Mais que seja, é uma continuação, mas aquele projeto em si, ele vai gerar um resultado único e exclusivo. Então, por isso que a gente, na gestão de projetos, a gente fala muito. Por mais que os projetos tenham características, clientes bem parecidos, eles vão ser diferentes, né? Às vezes é um time que é diferente,
Às vezes, a metodologia deu certo ali, mas não vai dar certo no outro. Então, a gente precisa conhecer muito bem o projeto e conhecer muito bem, estar muito capacitado, tanto na parte de liderança quanto na parte de gestão de projetos, para que a gente tome as melhores decisões em cada projeto. O que eu fiz num projeto não necessariamente vai funcionar num outro projeto. Então, a gente precisa conhecer muito bem para poder tomar as melhores decisões. Gente, só pega aqui meu carregador. Gestão de projetos, né? O que é a gestão de projetos? Aplicação de técnicas, conhecimentos e habilidades para que um projeto obtenha sucesso. E aí eu trouxe aqui as 3 fases macros que a gente tem, assim, durante o projeto. Questão de planejar, executar e monitorar. Então, aqui é muito importante essas 3 fases, né? A fase de planejamento vai ajudar muito para que a gente tenha uma execução seguindo, assim, tudo que a gente planejou ou minimizando os riscos. Então, é muito importante a fase de planejar. Todo o planejamento aqui, tá, gente? Aqui planejar não é só planejar o escopo. Aqui a gente está falando de planejar aquisições, infraestrutura, qual é o meu time, quanto tempo vou levar, né, se isso não já foi definido em proposta. Então, todo o planejamento do projeto vai fazer uma grande diferença na execução. A execução, né, daqui a pouquinho eu vou entrar mais ali em metodologias ágeis, mas gestão de projetos, ela está ali no dia a dia da execução, seja de qual for a metodologia que a gente vai utilizar, seja uma metodologia mais de escopo fechado, cascata, seja uma metodologia ágil, né, seja o Scrum puramente, a gente precisa acompanhar se o que a gente planejou está acontecendo, se não, o que é que a gente precisa fazer, quais são as ações, quais são as tomadas de decisões que a gente vai precisar. Então, gestão de projetos, ela está no dia a dia da execução. E aí a gente tem o monitorar, né? É que eu preciso monitorar através de dados, de preferência dados qualitativos, né? Quantitativos, desculpa, de dados quantitativos, como é que está o meu andamento. E aí eu vou até dar alguns exemplos no próximo slide sobre essa questão do monitorar. Gestão de expectativa é um ponto importantíssimo. Eu tinha um gerente que ele falava que a base de um sucesso de um projeto é a gestão de expectativa, é a gente manter os 3 pratos equilibrados, cliente, time e empresa. Não adianta eu ter um cliente morto de satisfeito e o meu time está desmotivado, não está produzindo bem porque está desmotivado, não está feliz. E a empresa está ok e o time está ruim. Também não adianta. Da mesma forma, não adianta eu ter um cliente super insatisfeito e eu ter, assim, o time morto de feliz. E a organização também, né? A empresa, aquele projeto, às vezes é um projeto estratégico. Então, é um projeto que tem outras coisas ali por trás, né? Que a gente precisa alcançar, alguns aprendizados. Então, é importante a gente atender os 3 pontos. Precisa deixar o cliente feliz, o time feliz e a empresa, né? Até porque a gente precisa garantir a longevidade da empresa, né? Então, a gente não pode pensar só naquele projeto, a gente tem que olhar para o todo. Então, uma grande chave de um projeto de sucesso é isso, é você manter os 3 pratos equilibrados. Cliente feliz, time satisfeito, empresa feliz também. Gestão de escopo e risco. Aqui também é fundamental a gente ter uma boa gestão de escopo e uma boa gestão de risco. Risco não é olhar quando já aconteceu, quando já veio um fato. Não, eu preciso olhar para o risco antecipadamente, para que eu consiga, mesmo que eu não consiga eliminar o risco, eu consiga mitigar, né? Eu vou reduzir a probabilidade daquele risco acontecer, ou não, vou diminuir, vou ter ações de contingência, vou diminuir o impacto se aquele risco acontecer. Esse risco é inevitável, se ele acontecer, eu não posso fazer nada para ele não acontecer, mas o que é que eu posso fazer para o impacto ser menor? Quanto antes a gente identifica riscos, mais fácil é a gente trabalhar nessas ações,
né? E aí tem várias técnicas, várias ferramentas que a gente pode trabalhar a gestão de riscos. E aqui, quando eu trago a questão de gestão de escopo, gestão de riscos, não é só o gerente de projeto, não é só o líder técnico, aqui é o time mesmo, né? Eu gosto muito de mensalmente levantar os riscos com o meu time, compartilhar. A gente tem uma ferramenta de controle do projeto, e aí eu apresento para o meu time, a gente revisa todos os riscos, né? Desde qual é a causa daquele risco, se tem um novo risco, os riscos que já estão em abertos, se a consequência é aquilo ali mesmo, a gente revisa mensalmente a probabilidade, se ele virou um fato ou se ele foi eliminado, e quais são as ações e se as ações estão sendo efetivas, né? A gente também precisa verificar, tá, eu fiz essa ação para esse risco, concluir essa ação, foi efetiva? Diminuiu ali a probabilidade do risco, eliminou o risco, o impacto? Não, não foi efetivo, tá, e o que é que a gente pode fazer? Tá, foi efetivo, mas tem mais alguma ação? Então, a gente precisa acompanhar os riscos, né? Eu acompanho normalmente mensalmente com meus times, e assim, é junto deles total. Gestão de projetos, né? Aqui, capacitação. Aqui, gente, não vale só para gestão de projetos, não vale só para liderança. Como a gente estava falando até no comecinho, que o professor citou que em algumas das palestras, não me lembro agora qual, falou de capacitação. E sim, é muito importante. Seja para ser um bom líder, seja para ser um gerente de projetos, seja para ser um desenvolvedor, um arquiteto, um data science, o que for, a gente precisa estar capacitado, principalmente no mundo da TI, que todo dia surge uma linguagem nova, um framework novo. Então, assim, a gente precisa se capacitar. Lá na parte de liderança, a gente tem vários cursos que são importantes, e assim, cursos que vão nos ajudar tanto a melhorar a nossa comunicação, que liderança é muito comunicação, quanto a questão de você conseguir inspirar, motivar mais as pessoas, né? Então, alguns dos cursos bem interessantes, para a parte mais voltada para a liderança, a gente tem gestão de conflitos, né? Como eu falei, imagina um time, e pode ser grande, pode ser pequeno, com pessoas que têm pensamentos diferentes, e ainda cliente que às vezes tem um outro pensamento diferente, então podem surgir conflitos, né? Às vezes são pequenos, mas aí você já trabalha para que não aconteça. Então, o curso de gestão de conflitos é muito importante. Técnicas de negociação, né? Até a gente viu ali no ponto de delegar, que é vender. E isso não vale só para o seu time, né? Muitas vezes a gente precisa vender alguma ideia. A gente precisa que o projeto, que o cliente ali não está legal da forma que está, a gente tenta vender uma ideia. A forma como a gente expõe isso, como a gente tenta essa negociação, ela vai fazer toda a diferença. Então, a gente tem aí gestão de conflitos, técnicas de negociação, e a questão mais pessoal também, tá? A gente pode fazer aí como lidar com times de alta performance, né? Como aumentar a produtividade do seu time. Então, tem diversos cursos aí, tanto voltado para a produtividade, quanto para a gestão de pessoas mesmo, tá? Que são muito importantes e contribuem muito, tanto para você ser um bom líder, quanto na parte de gestão de projetos. E aqui, além da parte de liderança na gestão de projetos, você precisa conhecer muito bem as metodologias, as práticas, se possível tirar certificações. As metodologias, né, como eu falei, cada projeto é único. Como é que você sabe que aquele escopo aberto é melhor para o Kanban, melhor para o Scrum? Você sabe se você tiver um conhecimento, olhar para o projeto. Não, nesse caso o que vai funcionar melhor é o Kanban, precisa assim, ter entregas bem rápidas, não dá para esperar uma sprint, uma interação. Então vamos, não, nesse daqui é melhor a gente fazer uma coisa mais documentada, a gente ter ali interações, ter um planejamento. Já outros usar o SAFe, não, vamos olhar agora um PI, para uma coisa maior, outros projetos de escopo fechado, até essa questão de conhecer bem as metodologias, quanto influencia até no que a gente acha que já conhece. Eu tive um projeto de escopo fechado, e ele tinha um escopo bem definido, tinha um cronograma fechado, tudo, né, na teoria as fases iam ser lá requisitos, desenvolvimento, e a parte de testes, e aí a gente alinhando com o cliente, né, ele concordou, a gente rodou ele
num formato ágil. Então, eu tinha requisitos durante quase todo o projeto, testes durante praticamente todo o projeto e desenvolvimento. E aí a gente trouxe vários benefícios, mas isso foi possível porque a gente tinha conhecimento nas metodologias, nas práticas, né? Então a gente conseguiu aí até mesclar tipos de projeto para a gente ter uma melhor execução do projeto, né? Comunicação, aqui está muito ligado com gestão de expectativas. É muito importante a gente ter uma comunicação constante com o time, com o cliente. Aqui não só pensando no projeto, mas em desenvolver pessoas, né? Como eu falei, ser líder é desenvolver as pessoas. Então, a gente precisa construir planos de desenvolvimento individual para cada pessoa do time, né? Tem gente, às vezes, que está mudando de área e você vai lá, apoia. E a comunicação também com o cliente. Se a gente não tem uma comunicação boa, já dificulta a questão de gestão de expectativas, da gente compartilhar os riscos com o cliente. A gente tem que tentar ao máximo trazer o cliente para perto da gente, né? Gestão ágil de projetos, né? Eu sou fã do ágil, né? A gente trouxe aí algumas vantagens, a gente vai ter feedbacks constantes, pequenas entregas. Então, imagina, acontece, por mais que a gente tenha uma boa comunicação, a gente alinha expectativas, a gente entendeu errado o escopo, e aí se a gente não faz uma entrega ali curtinha, a gente mostra para o cliente depois de 3 meses, o cliente, não era isso, ou então, não, mudei de ideia, não era exatamente assim, e a gente vai ter 3 meses de retrabalho. Na hora que a gente traz para o ágil, que normalmente não é a regra, tá, gente? O Scrum, ele pega de 1 a 4 semanas, mas normalmente a gente utiliza 2 semanas. Com 2 semanas, o meu cliente já vai olhar um pouquinho no resultado e vai dizer, é isso. Não é isso. Se não for isso, em vez dos meus 3 meses de retrabalho, eu vou ter aí 15 dias de retrabalho. Então, assim, faz uma diferença, né? E aí eu trago o cliente para acompanhar de 15 dias, compartilho com ele a responsabilidade de 15 dias, ele está dizendo, o caminho é esse. Não estamos no caminho. Então, a gente vai juntos construindo, né? E a questão, como eu falei, dos riscos. Carol, deixa eu só te atrapalhar aqui um pouquinho. Claro. Porque eu ia até fazer essa pergunta no final, mas os alunos aqui ficaram com vontade de fazer antes. Na verdade, assim, para o aluno que está se formando, vamos supor que ele vai trabalhar como desenvolvedor, né? Sim. E aí, na tua opinião, assim, qual deve ser o nível de conhecimento de gerência de projetos, essas metodologias que ele deve ter antes de entrar? Será que é bom ele fazer não tirar uma certificação, né? Mas entender a metodologia bem antes de entrar? Qual é qual é o seu conselho? Tá, ele sendo desenvolvedor, tá? Aí vai depender se ele se vê futuramente como líder técnico ou não. Mas ele precisa ter ele não é ele que vai tomar a decisão de qual vai ser a ferramenta, porque ele não vai ter conhecimento suficiente. A ideia é ele conhecer as metodologias, até porque aquilo vai influenciar diretamente no dia dele. Por exemplo, se o projeto for usar o Kanban, ele vai ter que entender, né, que a entrega é todo dia. Então, eu acho que ele precisa conhecer um pouquinho das que são mais utilizadas hoje em dia. O Scrum da mesma forma, né, ele precisa entender como funciona um planejamento, como é uma retrospectiva, como é a review, né, até porque a review é conduzida pelo time, o planejamento é conduzido pelo time, então, que eu acho que ele precisa não tirar um CSM, né? Aí eu acho que já é mais para um PO, para um gerente de projetos, mas ter um conhecimento do que são as metodologias. E o Davi Teixeira perguntou se você sabe se aquelas certificações da Fundação Bradesco são boas. Se você conhece? Não conheço, não sei te dizer. Eu sei que para quem quer ser gerente de projetos, o que está muito em alta, né, de certificação é o PMI, né, que sempre é bastante conhecido, e o CSM, né? O CSM é uma certificação assim que quase todos os gerentes de projetos têm, a certificação mais tranquila, digamos assim, né? Não exige uma prova, é um curso
Então, normalmente são essas, e também é essencial uma pós-graduação, um mestrado, ali um curso de gestão de projetos, se você quer ser gerente de projetos, para você aprofundar, né? É como a pergunta anterior, o desenvolvedor, o analista de testes, o data science, ele vai ter uma visão ali por cima. Ah, o que é o Scrum? É assim. O que é o Kanban? É assim, mas ele não vai se aprofundar. Agora, o gerente de projetos, não, ele vai precisar se aprofundar. Ele vai precisar como é que eu levanto o risco, como é que eu identifico tal coisa. Então, ele vai precisar, além das metodologias, saber como é a gerência de projetos no dia a dia. Tu pode, eu não sei se isso vai ajudar, mas tu pode dizer assim um pouco do teu caminho, assim, tu começou numa área e tu viu que a tua vocação, sim, Posso. naturalmente tu foi descobrindo que tinha vocação para gerente de projeto, ou o próprio gerente foi delegando algumas coisas para você, aí você foi gostando. Vladimir, com licença, pegando no gancho na tua pergunta, é porque eu vejo que, por exemplo, no meu caso, eu tenho muita vontade de seguir nessa parte de gerência de projeto, mas a gente sempre vê que tem um certo caminho a ser trilhado, né? Tipo, a gente tem que. É bom ser um desenvolvedor, era isso que eu queria saber. Se é recomendado que um gerente de projeto tenha passado por esse caminho de desenvolvedor. Não, não tem segredo, tá? Não acho que tenha assim um caminho. Vou falar um pouquinho da minha história. Eu entrei no Atlântico como estagiária, né, a partir de qualidade. E qualidade lá de processo, né, ISO 9001, antigamente a gente tinha uma coisa mais CMMI, então a gente estava ali muito próximo do gerente de projetos, apoiando ele, né, no monitoramento dos indicadores, no levantamento de risco, se ele estava acompanhando, a gente auditava isso, então para a gente auditar e mentorar, a gente precisava conhecer. E aí eu lembro, né, eu fiz engenharia da computação, que eu tive uma cadeira de gestão de projetos, e aí gestão de projetos bem tradicional, né, com cronograma macro, cronograma detalhado no project. E aí eu olhei e disse assim, tô gostando mais do que desenvolvimento, gostei aqui dessa cadeira. E aí eu gostei muito da cadeira, muito mesmo, né, até alguns anos depois encontrei a professora de novo e falei, olha, professora, você me inspirou com aquela cadeira. Então foi aí que eu já tive o primeiro, tô gostando. E aí, quando eu comecei lá no Atlântico, nessa parte de qualidade, de apoiar, eu comecei a perceber que eu tinha muito forte, eu não era líder da qualidade, não era líder do meu time, mas que eu tinha uma veia ali de liderança. E aí eu comecei a perceber também que eu gostava muito da parte de planejar, né? Até na minha vida pessoal. Então, quando eu vou fazer uma viagem, eu faço uma planilha, tudo planejado, boto os horários. Então, eu gostava muito dessa parte de planejar e gostava muito da parte de identificar riscos. E aí, eu fui começando a olhar, fiz o curso Menas 3.0, né, que teve lá no Atlântico. Lá tem muitos cursos, então fui começando a ir mais para esses cursos de gestão. E aí, eu falei assim, não, é isso que eu quero. E aí, comecei a estudar um pouquinho mais, né, mais direcionado. E aí, numa seleção interna, eu passei. Mas, assim, a gente tem seleções internas lá e seleções externas que vêm várias pessoas de vários mundos diferentes. Precisa ser desenvolvedor? Não, vou te dar um exemplo. Muitos gerentes de projetos de outras áreas, sem ser da TI, são administradores, né? São formados em administração. Ah, Carol, mas isso não se aplica na TI? Se aplica. A gente tem lá no Atlântico pessoas que foram formadas em administração que estão como gerentes de projetos de TI. Por quê? Porque na administração você aprende a administrar, né? Tudo bem que às vezes é voltado um pouco mais para a empresa, mas você aprende técnicas de negociação, técnicas de liderança, e tudo isso está muito colado com gestão de projetos. Então, assim, não existe um caminho, eu preciso fazer isso. Não. Existem funções que mais se aproximam. O PO, ou o analista de requisitos, ele está muito próximo ali do gerente de projetos, principalmente com o projeto ágil, né? Ele já tem ali um papel de liderança. Então, já muitos POs se transformam em gerente de projetos, mas precisa ser PO para se transformar? Não, eu nunca fui PO, nunca fui analista de requisitos, e virei, assim como eu, tem a Amandinha lá na Atlântico, que também veio, ela veio, na verdade, do suporte foi para qualidade e para gerência de projetos. Então, assim, tem um caminho. Eu acho que o que a gente precisa o quanto antes a gente identificar, é buscar se capacitar, é estar preparado para quando surgir a oportunidade.
Porque se surgir a oportunidade e você não estiver preparado, fica mais difícil, né? Então, se você quer ser, né, preciso me dedicar um pouco no desenvolvimento, porque eu não consigo ser gerente de projetos agora, mas vai estudando, vai fazendo um CSM, ou então faz aqueles cursos que tem na internet, gestão de conflitos, gestão de negociação. Se já está terminando a faculdade, pensa no MBA já voltado para gerência de projetos. E quando surgir a oportunidade, tu vai estar preparado. Então, não existe, assim, um caminho a seguir. Eu acho que para tudo isso, não só para a agência de projetos, se a gente identifica que a gente quer aquilo, a gente precisa estar preparado para quando a oportunidade surgir, dar certo. Respondi a pergunta? Sim, Carol, obrigado. A próxima pergunta que eu teria sobre essa questão da capacitação, né? Mas você já deu alguns exemplos sobre certificações, né? E cursos para a gente já começar a se aprofundando. É muito curso, assim, de como lidar com pessoas. Isso. Como coisas de liderança, né? Até como falar em público, como melhorar a oratória. Então, essa parte, esses soft skills são importantes, assim como os hard skills. Aí tu vai estudar também as metodologias, né? Se quer ser um gerente de projeto, como é que o Kanban funciona, como é que os indicadores do Kanban funcionam, do Scrum, como é que funciona. Está preparado para o mercado. O mercado de TI, nesse momento, está muito aquecido, gente. Então, assim, a gente precisa estar preparado para as oportunidades. Estava até conversando antes da gente começar aqui oficialmente, o Atlântico, ele dobrou de tamanho na pandemia. E isso eu estou falando da minha realidade, mas não foi só ele, né? A gente está vendo aí um mercado de TI muito aquecido. E com o trabalho remoto, digamos que a concorrência ficou mais aquecida ainda, porque a gente, por exemplo, a gente tem trabalhando agora com pessoas de Recife, de São Paulo, e da mesma forma, então a gente também pode trabalhar para qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente precisa estar preparado, porque oportunidades estão surgindo a qualquer momento. E, como eu falei, quem também aqui não quer, não quero ser gerente de projetos, mas quero ser um bom líder. Foca nas coisas de liderança que só vão te ajudar. Eu acho que só agrega a questão de você falar melhor, de você conseguir alinhar expectativas, né? Até porque hoje a gente, pelo menos lá, a gente tem uma cultura muito de conversar, de desenvolver as pessoas. Então, o próprio time faz o que a gente chama de reuniões de feedbacks, né? Então, time com time faz reuniões de feedback. E é muito interessante isso, né? Todo mundo se ajudando, todo mundo crescendo junto. Então, eu acho as habilidades de liderança assim, importantíssimas para todo mundo, né? E seja o gerente de projetos, seja um desenvolvedor. Carol, é só uma pergunta que, pelo que eu entendi, assim, eu acho que uma das coisas que você tem que fazer, vou colocar assim, tá no caminho, né? Tipo, você estava lá dentro, procurar uma empresa que desenvolva, né, suas habilidades, né? Porque Sim. Se você tivesse fora querendo ser gerente, dificilmente ia ser mais demorado, né? Então, você estava lá como na qualidade, né? Isso. E aí foi surgindo a oportunidade. No caso dele, se ele ele pode entrar como desenvolvedor e se desenvolvendo e procurando as oportunidades, né? Pelo Exatamente. menos que assim, não sei se eu estou certo, mas o ideal é que você esteja numa empresa, né? Que possa lhe dar essa oportunidade, né? Esse é o ideal, nem sempre é possível, mas eu acho que acima disso é você estar preparado, porque vai que você está numa empresa como desenvolvedor, mas em paralelo tu tá lá se preparando para ser um gerente de projeto e surge uma vaga. Você vai estar na frente de quem não está preparado. Então, óbvio que tá numa empresa que te dá a oportunidade, te dá um momento ali de rampa, né? Quando eu assumi, eu fiquei acompanhando um outro gerente por 6 meses. Ter essa oportunidade facilita, lógico. Mas, acima disso, é você estar preparado, né? A gente, no mundo da TI, tudo é muito dinâmico. E todo conhecimento é válido. Então, eu acho que o importante é isso, é se preparar, se capacitar
para a oportunidade que surgir, seja na empresa que você está ou seja em outra empresa. Ah, e uma coisa muito importante hoje em dia, o inglês, tá, gente? Não coloquei aqui, mas estudar inglês é muito importante, porque a gente tem muitos clientes, muitas empresas aqui no Ceará, né? A gente tem muitos clientes internacionais. A nossa documentação da TI em geral é muito em inglês, então, assim, fica aí uma dica extra, estuda em inglês, que é muito importante. Beleza? Beleza. Tá, aqui eu vou falar um pouquinho, sem aprofundar muito no Scrum. Trouxe ele porque acho que é hoje o método ágil, assim, mais utilizado, né? Pelo menos na minha realidade é bastante utilizado. Não é único, mas é bastante. E aí é um pouquinho do que eu falei, né? Eu planejar o levantamento de risco, escopo inicial, recursos, aquisições, infraestrutura. A gente precisa planejar o que a gente conseguir do projeto para a gente ir adiantando e não ficar impedido, esperando uma aquisição que não chegou. Se preparar, se planejar. Partes de executar, acompanhar o status do projeto, desenvolver o time, acompanhar os planos do projeto. O plano do projeto é vivo. Não é porque eu escrevi uma coisa ali no início que eu não posso mudar. Aquilo ali é vivo. Os riscos a gente vai revisar, as aquisições vai revisar. Pode ser que uma não seja mais útil agora, mas tenha uma nova. Então, o plano do projeto é vivo, seja qual metodologia for. Questão das reuniões diárias, tá? Que é bem forte no Scrum, que é todo dia o time tá ali reunido. Questão de monitorar, né? Questão dos indicadores. As reviews, tá? A review aqui, por mais que esteja aqui dentro da gestão ágil de projetos, a review no Scrum é uma reunião do time, conduzida pelo time, né? E a retrospectiva também, que é uma reunião aí junto com o time. E aí é isso. Aí eu queria abrir para dúvidas. Se você tem alguma dúvida, se ficou algum assunto que eu não falei, vocês queriam que eu detalhasse um pouquinho mais. Gente, é um assunto muito grande, né? E, como eu falei, não tem uma regra de como ser um gerente de projetos, né? Existem vários caminhos, todos são válidos. E é muito conteúdo, assim, é um mundo que eu sou apaixonada, mas que é enorme, né? E tentei aqui dar uma visão um pouquinho geral do que os gerentes de projetos faz, né? Essa questão do planejamento e sempre envolvendo muito o time, mas ainda ficou assim muita coisa, porque é muita coisa mesmo. Gente, alguma pergunta para Carol? Muito bom. Eu tinha uma pergunta, mas eu já fiz, né? eu ia perguntar alguma coisa mais técnica sobre as responsabilidades de um gerente de projeto e de um Scrum Master, por exemplo, se elas conflitam em algum momento, ou se a mesma pessoa pode assumir as duas responsabilidades. Então, elas normalmente nos projetos que eu vivenciei, elas são as mesmas pessoas, tá? Então, por mais que a gente diga que a gente segue o Scrum, funciona um pouquinho diferente. Por exemplo, quando a gente tem um projeto, o PO, não necessariamente a gente tem um PO nosso e um PO do cliente. Então, normalmente quem bota o valor do negócio mesmo é o PO do cliente e a gente está ali apoiando, transformando isso para o time. Né? Às vezes só tem o PO nosso, mas é também muito alinhado com o time. E a questão financeira, como o Scrum pega, nem sempre fica com o PO. Lá nos meus projetos não fica com os gerentes de portfólio. E aí a gente não tem um Scrum Master, a gente tem os gerentes de projetos, e aí sim, a gente pega ali tanto a atividade do gerente de projeto, quanto do Scrum Master na questão de tirar os impedimentos do time, né, proporcionar ali um ambiente que o time consiga trabalhar. Então, sim, pode ser a mesma pessoa, e na minha realidade é a mesma pessoa. Certo, é porque quando a gente está estudando, a gente sempre vê que são abordados como pessoas distintas, né? Mas eu sempre tive essa dúvida se poderia agregar a mesma responsabilidade em duas pessoas, na mesma pessoa, na verdade.
Sim, é porque é bem parecido, vai depender muito da organização, né? Mas, assim, na maioria dos casos que eu vi, até de outras empresas, é a mesma pessoa, tá? É porque, na verdade, a gente pega a teoria para ver como é que se aplica melhor ao teu contexto, né? Sim, sim. Obrigado, Carol. De nada. E aí, gente, fica a dica, a gente está cheio de vagas, viu? Tem vagas de todos os tipos. Quem quiser entrar lá no nosso site para dar uma olhadinha. O site. Deixa eu colocar aqui o site no. Aí vocês podem ver lá todas as informações das vagas, né? A gente trabalha com clientes internacionais, clientes nacionais, né? Trabalha muito o plano de desenvolvimento individual. Tem a parte, como eu falei, eu mesmo fiz uma seleção interna, né? Que mudei aí de função. Então, qualquer dúvida, podem me perguntar se tiverem alguma dúvida sobre a vaga. Também tem aí, lá no site vai ter um e-mail para contato, se vocês precisarem, e tem todas as informações de como se inscrever. Carol, desculpa, Vladimir, te interromper. Você dá algum informe? Não, pode falar. Ah, pronto. É porque eu estava lendo aqui a pergunta, o chat, né? E eu me lembrei de uma dúvida que eu tinha sobre como era o relacionamento do time de desenvolvimento com um gerente de projeto que ele não é exatamente da área de TI, por exemplo. Você falou que pode ser um gerente de projeto, ele pode ser da administração. E se esse relacionamento com a equipe, ele é afetado de alguma forma, porque, tipo, eu não sei se está parecendo um pouco equivocado da minha parte, se ele vai estar cobrando uma coisa que o time de desenvolvimento vai achar que é... Não sei se isso pode afetar alguma coisa no relacionamento. Eu acredito que não, tá? A base para um bom relacionamento é a confiança, né? Então, a gente precisa confiar. E por mais que ele seja de administração, muitas vezes ele fez um MBA de gestão de projetos voltado para a área de TI. E aí ele também vai estudar, correr um pouco atrás para entender um pouco mais. Ele não vai ser um técnico, ele não vai conseguir defender tecnicamente um argumento, provavelmente. Mas mesmo a gente que é da área de TI, por exemplo, na minha faculdade, eu não estudei .NET, eu não me aprofundei em Java, eu não vou conseguir discutir tecnicamente uma solução, né? Então, por isso que é importante a gente delegar, por isso até que eu trouxe isso, porque eu vou precisar delegar ali, e aí você pode questionar o seu time, né? Trazer mais gente, é assim, mas você vai precisar confiar, base de tudo com boa comunicação é isso, é confiar. E aí um gerente que é da administração, ele também pode dar uma estudada um pouquinho, entender o básico de algumas tecnologias, né, para ter conhecimento do que o time está falando e poder apoiar um pouco mais. Assim como até a gente que é da área. Tive que estudar um pouquinho sobre ciências de dados, né, para poder entender o que o time estava falando e não ter vergonha de perguntar para o time também, gente, mas me explica isso aqui. Então, eu diria que não vai gerar conflitos, não, porque ele vai precisar confiar no time dele. Agora, também, quando não tiver, a gente estiver atrasado, não tiver com a entrega boa, ele também vai precisar chamar o time e dizer, gente, por que a gente não está entregando? E aí, talvez, fazer uma análise de causa, usar técnicas de análise de causa para descobrir a causa raiz de por que aquilo está acontecendo. Mas eu não vejo isso como gerar algum conflito, não. Certo. Obrigado. Nada. Mas pegando o gancho na pergunta do Rodrigo, nessa questão do planejamento fica complicado, né? Se você planeja o tempo, se você não tiver um conhecimento técnico ou não. Mas não é você que vai planejar, na verdade você vai planejar junto com o time, né? Com o time, né? Tudo, inclusive, assim, desde a nossa proposta comercial, o time técnico já é envolvido, não necessariamente é exatamente aquele que vai executar, mas eles são os especialistas, então ele que tem que dizer quanto tempo ele vai fazer aquilo. Enquanto gerente de projetos, eu não posso dizer, olha, essa atividade, desenvolver essa tela, tu vai levar 5 horas. Eu não sou especialista naquele assunto, eu não posso dizer isso, nem eu, nem a PO, nem se fosse um Scrum Master. Então, é feito junto com o time. E aí a gente vai utilizar algumas técnicas, né, que aí você se aprofunda, tem técnicas de story point,
tem técnica PMG, utilizar ali Story Points Fibonacci, então tem várias técnicas que você vai. E o que você pode fazer é, se você olhar, não, eu acho que essa tarefa está levando muito tempo, é fazer o time pensar, mas ele que tem que estar confiante de dizer quanto é aquilo ali, porque ele é o especialista. Você não vai poder dizer a tarefa de ninguém. E mesmo que você tenha um conhecimento, você não tem a mesma produtividade daquela pessoa, então você não pode dizer em quanto tempo, olha, você vai fazer em tantas horas. Não acontece assim. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Além do Rodrigo? Não, Rodrigo, pode perguntar também. Que é isso, Vladimir? Tá mais interessado, hein? Porque é uma área que eu acho muito massa. Mas é muito massa, viu? Eu adoro, confesso. Eu nem tive essa cadeira na faculdade. Eu tive, por isso que eu me apaixonei. Por isso que... A gente tem a gente tem gerência de projetos de software em SI e engenharia de software, que a gente vê essa parte mais de gerência, né? Que mexe com Scrum. E as No caso, que eu metodologias, sou sistema de formação. Eu tive essas duas também. Só tive engenharia de software. Por isso que eu não virei um gerente. Tô brincando. Gente, alguma pergunta? Vamos aproveitar. Acho que tá bom, né, Carol? 1 hora. Sim. Gente, eu queria agradecer a Carol. Ela aceitou o nosso convite. Já está convidado para os próximos. Muito obrigada. E é isso, gente. A gente tentou fazer um evento, né, para despertar, né? Eu estou vendo aqui que tem alguns alunos do primeiro semestre participando, então é muito bom. Quanto mais cedo você descobrir, né, a sua vocação e tal, é bom para você mesmo se desenvolver, né? Então a Carol deu muitas dicas assim, de você procurar certificação, procurar capacitação, né? E então você tem que ir nesse caminho, né? E aí vai dar certo, tudo vai dar certo, né? Deixa eu só ler aqui o comentário aqui do... Muito obrigado, foi muito interessante, muito bom receber essa informação de quem já atua na área, justamente. Então, por mais que o professor ele tenha um conhecimento, né, teórico, esse conhecimento prático é muito bom, né? Você ajuda muito. A história, né, de vida, o caminho que a Carol fez, eu acho que é muito bom assim para motivar, né, as outras pessoas para procurar entrar numa empresa procurar o Instituto Atlântico, né? Ela fez assim diretamente uma propaganda muito boa, né? Que é uma empresa que apoia, né? Então sigam os bons, né? Então sigam esses conselhos, né? Muito obrigada pelo convite e aí estou à disposição, gente. O que precisarem, podem contar comigo. Então pronto. Aline, tu pode parar a gravação? Sim, só agradecer, Carol, por ter estado aqui com a gente, todo mundo que participou. Foi um evento incrível e nos vemos no próximo ITISC. Combinado. Obrigada também. Então pronto, gente. Tem um formulário e pronto. Foi isso, um evento simples, né?